Olá, mis hermanos, la paz del Señor Jesucristo. Aquí les habla el pastor Alecindo. Hoy día, miércoles 25 de marzo de 2020, estamos compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y quiero invitar a ustedes a abrir la Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 22. Está escrito así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimos, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quero hoje à noite compartilhar com vocês a palavra sobre a dúvida. A dúvida é um sentimento caracterizado por ausência de convicção, se opõe à la creencia, é a incertidumbre em relação a uma ideia, um acto, uma ação ou uma decisão. Em algumas partes da Bíblia, menciona a dúvida como um pecado. A dúvida pode chegar a ser um pecado. Pero ¿de dónde viene la duda? La duda é extraída por Satanás. Satanás siembra en el corazón del hombre, como hizo en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Cuando ele tenta a la mujer, ele dice: no morirás, certamente no morireis, sino que Deus sabe que en el día que comeres, sereis abiertos vuestros ojos e sereis conhecedores del bem e del mal. Assim como Deus, ele puso dúvida sobre a palavra de Deus, se era ou não era verdadeira. Muitas vezes Satanás hace o mesmo com nós. Será que a palavra de Deus não está sendo mal interpretada? Será que os actores da Bíblia, os escritores da Bíblia, não l'han pervertido, não han acrescentado ou añadido algo à la palavra de Deus? E Satanás, assim, ele empieza a poner dúvida em la mente de muitas pessoas sobre o que Deus nos ha dicho. Às vezes Deus diz: não pode, e buscamos alguma maneira, algum atajo para alguma forma de dizer que esse não pode, em verdade, não é um não pode de Deus, sino que é um não pode do homem, e que Deus, em verdade, permite todas as coisas. Temos que ter cuidado, porque Satanás ele é especialista em pervertir a palavra de Deus, assim como isso com Jesus, allá em la tentação. Se eres hijo de Deus, di que essas pedras se convertem em pães. Ele queria poner dúvidas sobre se Jesus era ou não era hijo de Deus. Ele também disse: se eres hijo de Deus, salta de arriba abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pé não tropece em pedra, e que nenhum osso tuyo seja quebrado. E está dizendo: mira, Jesus, aí está escrito sobre tu vida, sobre ti. Se eres hijo de Deus, se eres hijo de Deus, está escrito: se saltas, não romperás nenhum osso. Jesus lhe contesta: também está escrito, Satanás, não tentarás al Senhor tu Deus. Pero Satanás ele buscou pervertir a palavra de Deus. E ele tenta poner dúvida muitas vezes sobre o hecho se somos ou não somos hijos de Deus. Muitas pessoas já têm dúvidas se é
ou não és hijo de Deus? Sabes? Se tu vives uma vida de oração, se tu te has arrependido de tu pecado, se tu és um seguidor de Cristo, lê a Bíblia, e se tu realmente tens fé que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, tu eres hijo de Deus. Não tenha dúvida com respeito a isso. Pero também, a dúvida, ela vem por la sabedoria humana. Muito cuidado. La humana sabedoria traz dúvida a nós com respeito às coisas de Deus, ao mundo espiritual. Em la Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 16 al 25, diz assim, vamos ler desde o versículo 18, porque a palavra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este ciclo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la sabiduría humana muchas veces nos separan de la Biblia, nos separan de Dios, de las cosas espirituales. Cuidado, cuidado para que usted não pense, não caiga em erro, que pensa que sabe muito e que sabe mais que a Bíblia. Muito cuidado com a sabedoria humana. Devemos abrir o coração às coisas espirituais e aceitar a Bíblia tal como ela é, palavra de Deus. Como nos afeta a dúvida? A dúvida dá passo ao temor. Pedro ele disse, Senhor, se eres tu, manda-me ir a ti sobre a água. Jesus disse, vem, e Pedro empieza a andar sobre a água. Pero quando vê o vento forte, ele tem medo, ele empieza a dudar em seu coração. Sabes, a dúvida traz temor a nós. A dúvida não traz paz a nós. A dúvida é a incerteza, a incertidumbre em nossa vida, traz indecisões, traz falta de fé. Temos que ter muito cuidado. E Pedro, então, ele tem temor e diz, Senhor, socorre-me, ajuda-me. E Jesus, então, lhe ajuda e lhe diz, homem de pouca fé, ¿por que dudaste? Hoje o Senhor te disse, não dudes da palavra de Deus, não dudes das coisas espirituais, tenha fé em Cristo Jesus, não tenha dúvida que Deus é tu pastor, que o Senhor é tu pastor e que nada te faltará. Não tenha dúvida que Cristo morreu na cruz por tus pecados. Não tenha dúvida que o Senhor, Ele um dia nos vai ressuscitar de los muertos. Não tenha dúvida que Jonás foi tragado por um grande peixe por querer ir a um lugar que Deus não lhe havia mandado. E então Deus manda um grande peixe e lo traga a Jonás e lo lleva a Nínive, donde realmente queria que fuera. Sabes, não tenha dúvida da palavra de Deus, não tenha dúvida do chamado que Deus tem para tu vida. A dúvida está ligada com a inestabilidade espiritual. Disse Santiago que somos como a hora do mar, o que tem dúvida que vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não sabe em verdade o que quer da vida. E a dúvida, ela obstaculiza o actuar de Deus em nossa vida. Muitas coisas são atrasadas em nossa vida por a dúvida. Deus quer cumprir suas promessas para com nós. Deus ele quer cumprir sua palavra em nossa vida. Pero a dúvida que temos não permite ele cumprir suas promessas e atrasam o que Deus tem para nós, como aconteceu com o povo de Israel em el deserto. Quedaram 40 anos peregrinando, dando voltas ao redor do monte Sinaí, e tão cerca estava a terra prometida. Não dudes em tu coração. A fé é a certeza de lo que se espera, a convicção de lo que não se vê. Tenha fé em Deus, em Cristo, em sua palavra, em nome de Jesus. Deus bendiga
a cada um de vocês.